Ô pessoal, tudo bem? Quando eu fazia letras, eu fiz uma pergunta à professora, depois eu vou falar da reforma protestante e vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo, né? Eu perguntei para a professora de português sobre essa questão nossa de interpretar texto, né? E ela me deu uma grande explicação numa frase. Ela diz: Antônio Carlos, os textos, eles são livres, mas eles não são indiferentes. Uma pessoa pode divagar em cima de um texto. Por exemplo, o que é a pregação do Evangelho? Porque Martinho Lutero tratou desse assunto, né? A livre interpretação. Todo mundo vai poder ter a Bíblia e cada pessoa vai tirar uma mensagem. Só que tem pessoas que lê a Bíblia, ele não sabe o que está, ele não pesquisa o que está no contexto. E o texto só serve de pretexto para ele falar alguma coisa, entendeu? Ele não tem noção realmente do que o texto está falando. Por exemplo, uma pessoa lê um texto, né? E vai para o Japão e fala coisas que a Bíblia não falou. Por exemplo, os pronomes, né? Por exemplo, essa, né? A Igreja Católica faz um tumulto tremendo com Mateus 16, 18. Quando Jesus diz para Pedro assim: Pedro, tu és Petros, tu és fragmento de pedra, porque o nome Pedro significa isso. Jesus havia mudado o nome dele. E sobre esta rocha, ele usou o pronome pessoal da primeira pessoa. Sobre esta rocha, você vai edificar a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Igreja Católica acha que Jesus falou: é essa pedra que é Pedro. Porque se ele tivesse dito aquela pedra, seria o Espírito Santo. Vê, eu vou no hospital orar, ou alguém vai orar, nunca vi ninguém orar em nome de Pedro. Nunca fiquei sabendo que Pedro, em nome de Pedro, se haja cura. Então, em português é o seguinte: o texto é livre. Olha a frase da doutora Rosângela, minha professora no Centro Universitário do Sul de Minas. Ela disse: Antônio Carlos, o texto é livre, mas ele não é indiferente. Eu posso tirar 1 milhão de coisas de um texto, mas eu não posso ser incoerente. Eu não posso dizer coisas que o escritor não disse, tá? Então, a Bíblia é livre, o texto é livre, mas não é indiferente. Quer ver? Eu vou dar mais um exemplo. Jesus estava falando no capítulo 6 de passarinho e dos lírios do campo. Estava falando de roupa. E aí, num dado momento, ele diz assim, Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Quais que estavam próximas. Ele tinha acabado de falar que o passarinho não planta, o passarinho não colhe, e, no entanto, não falta comida para ele. Ele falou da beleza dos lírios do campo, que nem o rei Salomão se vestiu. Então ele prometeu 2 coisas. Ele diz que não vai faltar comida para você que é cristão. Para você que teme a ele, não vai faltar comida. Não deveria faltar para nenhum ser humano, né? Não vai faltar comida. E não vai faltar roupa. Agora tem um detalhe. Ele não falou quantas mudas de roupa. Mas ele falou que não ia faltar roupa. O que Jesus está dizendo? O que passar disto, quer dizer, se você tem muito mais do que abundância de comida, se você tem casa para morar, se você tem casa para morar, casa boa, casa humilde, tem carro, tem tudo isso, isso já está além da abundância daquilo que ele prometeu. Se você tem mais de uma muda de roupa, se você tem roupa para trabalhar, roupa para ir na igreja, roupa para ir num lugar, roupa para visitar alguém, você está além de tudo isso, porque ele prometeu roupa. Agora ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Ele estava falando de passarinho, de comida, e estava falando de roupa. Aí sabe o que eles fazem? Eles usam um outro pronome. E todas as outras coisas, eles pegam a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E aí que vem a grande confusão das interpretações. Uma pessoa entrega a sua oferta, uma pessoa entrega o seu dízimo, uma pessoa não sai da igreja, e a pessoa não vê milagres enormes, faraônicos acontecendo na vida dele, e ele tem uma frustração.
Oh, mas Deus prometeu que se eu entregasse o dízimo, se eu entregasse a oferta, eu ia ter a melhor casa da cidade, eu ia ter o melhor carro de concessionária, e nada disso acontece comigo. Às vezes nem carro eu tenho. Meus queridos, ele não prometeu isso. As pessoas têm mania de colocar palavras na boca de Deus, falar coisas que Deus não disse. Ele não disse. Olha, eu sei do Martim Lutero, sei do valor dele, de ter a livre interpretação, todo mundo lê a Bíblia. Mas a Igreja Católica, ela tinha uma certa razão. Quando ela disse que nem todo mundo poderia ler a Bíblia, não. Por quê? Porque se não for estudado, se não for compreensível, a pessoa sai por aí criando igrejas, abrindo portas, abrindo garagens, abrindo coisas sem ter alimento para dar. Porque o Salmo 23 diz que o Senhor nos leva aos pastos verdejantes. A missão de um líder evangélico é dar comida sólida, Bíblia sólida para a igreja. O pronome ali é estas. Esta pedra e estas coisas vos serão acrescentadas. Goodbye.